Então, nesta aula a gente vai estar trabalhando sobre comunicação, economia e desconcentração industrial. Esses três tópicos aí que estaremos abordando sobre o pós-médio atualidades. Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e troca de informações entre pessoas. Então, os meios de comunicação é o primeiro tópico que a gente vai estar abordando aí sobre atualidades. Então, o que é esse meio de comunicação? Na verdade, é uma forma de estarmos estabelecendo uma conversa, uma comunicação com alguém. Tá? Então, para que isso aconteça, precisa que haja um meio. E que meio é esse? São vários, né, esses meios. E aí, então, uns deles os meios individuais, que na verdade existem os diferentes meios de comunicação, sendo os individuais, aí, por exemplo, telefone, carta, computadores, e outros referente à individualidade. E os de massa, que é o exemplo televisão, jornal, revistas, vários outros elementos que podem ser considerados como meio de comunicação. Muitos dos acontecimentos e práticas políticas ocorridos no último século e que continuam ocorrendo neste início de novo milênio estão relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias. A apropriação de tecnologias de informação e comunicação, são as TICs, pelos movimentos sociais tem favorecido o surgimento de novas formas de ativismo, perpassadas por infraestruturas tecnológicas que são determinadas pelas próprias práticas. Então a gente percebe o quê? Que esses novos meios de comunicação, advindo aí das novas tecnologias, possibilitam uma nova forma, uma nova maneira de nos relacionarmos. E aí então com isso facilita muito e torna mais prática esse meio de comunicação, visto que esse processo é um processo evolutivo, saiu desde lá da carta até aos meios de comunicação que temos hoje, que é principalmente o nosso celular, via internet. Então a internet ela pode favorecer a criação e o aperfeiçoamento de novos repertórios de ação dos movimentos sociais contemporâneos, através do desenvolvimento de novos processos constitutivos, organizativos e de mobilização. Então todos esses meios possibilitam esses novos processos de comunicação. As relações dos movimentos sociais com os meios de comunicação de massa tradicionais, através das novas tecnologias, assim como as formas de mobilização digital dos militantes e internautas ocasionais, das bases dos movimentos e entre as entidades da sociedade civil. Então aqui a gente tem várias esferas envolvida e usufruindo desses meios de comunicação, desses modos e dessas novas tecnologias. Tudo isso possibilita uma nova maneira de comunicarmos, de conversarmos. Porém, com o uso desses recursos, há a questão da interpretação dessa comunicação, que é a forma de entender as informações ou o que está envolvido aí com relação à comunicação. O segundo ponto que nós iremos abordar é sobre a crise financeira ou economia. Então, especificamente, crise financeira de 2008. Então, você sabe o que aconteceu? Primeiro, vamos indagar aí, né? Você provavelmente já ouviu falar sobre a crise financeira de 2008, certo? Afinal, ela foi uma das grandes crises do século XXI e que abalou o mundo todo. Quais os fatores que contribuíram para a crise? Quais foram as consequências? Quais medidas foram tomadas para melhorar a economia mundial? O que foi a crise financeira de 2008? Então, considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, a crise de 1929. A crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhada por um aumento de renda da população. Então, houve um estouro aí na questão
do mercado imobiliário, e aí então, de uma certa forma, o próprio mercado não conseguiu se sustentar. Então, isso quer dizer que quem tinha dinheiro investido em bancos e em ações pediu para sacá-lo com medo de perdê-lo. E os bancos não tinham como cobrir tantos saques. E aí então os próprios bancos já começaram a decretar falência e crise de não conseguir sustentar esse mercado. Como a crise ocorreu? Apesar do início da crise ser associado à quebra do Lehman Brothers, o problema teve origem em uma sucessão de fatos ocorridos desde o final da década de 90. Nesse período, houve uma grande expansão do crédito no mercado norte-americano. Então, como que a crise afetou o sistema financeiro mundial? Após a quebra do tradicional banco americano e a recusa do governo norte-americano de salvá-lo, ao colocar dinheiro público no banco que era privado, as bolsas ao redor do mundo entraram em colapso, pois os investidores passaram a resgatar suas aplicações, diminuindo a liquidez no mercado. Soluções para essa crise. Então, os países que mais sofreram tiveram de contrair empréstimos volumosos do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e da própria União Europeia, que passaram a exigir medidas de cortes de gastos, tais como a redução de folha com funcionários públicos, privatizações, contenção de direitos trabalhistas, redução média dos salários, entre outros. Isso resultou em revolta e protestos que foram mais duramente percebidos em 2012, também no território grego. Não pode se dizer que foi uma recuperação rápida, e sim muito lenta, que ao ver ainda há reflexos. Então essa questão dessa crise que foi mundial, começou pelos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo, foi justamente aí nessa crise do mercado imobiliário, que afetou os bancos e, de uma certa forma, todo o mercado, que, de, que acabou tendo um colapso no mundo inteiro. O terceiro ponto que a gente vai estar abordando aí é a desconcentração industrial. Então, o que é essa desconcentração industrial? É o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades, instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente localizadas no interior. Então, o que é isso? Na realidade, as indústrias elas estão saindo dos grandes centros, que habitualmente elas se instalavam em grandes cidades, e agora elas estão se instalando em lugares mais afastados desses grandes centros, principalmente em cidades do interior. E aí, consequentemente, há um processo de descentralização dessa indústria. Então, a gente a princípio percebe que essas indústrias elas eram a grande maioria instaladas na região sudeste. Então, observando aqui pelo mapa, a gente observa o que? Que essa desconcentração espacial da indústria ela está ocorrendo da onde? Como nós tínhamos comentado agora há pouco, essa concentração industrial estava acontecendo na região sudeste, especificamente aqui em Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, então, propriamente, elas estão migrando para o interior do país. Então, foi-se para o Amazonas, no caso lá do polo de Manaus, e propriamente para essas áreas litorâneas aqui da região Nordeste, as principais capitais. Então nós temos a área de maior industrialização, que é essa área amarelada aqui, e a expansão industrial, que foi da década de 80 até hoje, até os momentos atuais. Nós temos essa expansão industrial que está ocorrendo dessa área para o interior do país e novas áreas industriais nacionais. Então, além dessas regiões aqui do Nordeste, o Amazonas, que é a região Norte, a região Centro-Oeste também está acontecendo esse processo. Nós temos aqui a região Sudeste, saindo de São Paulo para Sul e Centro-Oeste. A princípio, a gente observa aí que
E nós temos uma concentração industrial também aqui nessa região do centro-oeste. Tá? Então a gente vê essa descentralização da indústria. Então, com esses 3 tópicos, espero que seja compreensível, que vocês também compreendam e que façam um bom preparo aí para o nosso Enem, ok? Qualquer dúvida, façam as perguntas lá no grupo.